Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 356, sexta-feira, 3 de outubro de 2025, mais uma daquelas semanas complicadas no sistema internacional, e eu queria começar falando com vocês sobre essa possibilidade de termos um cessar-fogo, uma paz aí, um acordo entre Israel e Hamas. Então chamei esse episódio 3556 de Mais Uma Chance para a Paz. Mas antes de começar, só lembrando vocês, não esqueçam, toda sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, YouTube, Spotify, Apple Podcast, nosso Conexão Geo, com a síntese da geopolítica da semana, e mais o Conexão também está no Instagram, também está no Facebook, também está no X. Então, se vocês gostam de geopolítica, se vocês gostarem do episódio, deixem lá seu comentário, deixem lá sua avaliação sobre o episódio, mas principalmente, peço sempre isso para vocês, compartilhem com amigos que ainda não conhecem o Conexão Geo. Eu acho que isso aí é a forma que eu tenho, né, de tentar incentivar a mais gente a escutar sobre geopolítica, entender um pouco o que está acontecendo no mundo. Bom, vamos lá, novidades da semana. Nessa próxima terça-feira, dia 7, completamos 2 anos do covarde ataque do Hamas contra Israel, né? 7 de outubro de 2023, e eu fico pensando, será que chegaremos nessa triste marca ou será que nós conseguiremos uma paz antes disso, né? Na última segunda-feira, essa semana, o Trump se reuniu na Casa Branca com Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, uma reunião importante e muito esperada, e divulgou seu novo plano de paz entre Israel e Hamas, sua proposta. Detalhe interessante que durante o encontro, o primeiro-ministro de Israel telefonou para o emir do Catar, muito interessante isso, né? Não é algo comum, né? O Trump, digamos assim, colocou isso como um ponto sem negociação, e o Netanyahu ligou para o emir do Catar para pedir desculpas sobre o ataque que Israel fez sobre Doha, capital do Catar, no dia 9 de setembro. Muito importante isso, mostrando que o Trump realmente está aí empenhado em acabar logo com esse conflito e ter aí um pouco de paz ali na região. Paz mesmo, a gente sabe que é muito difícil, né? Mas ter algum tipo de paz. Então, esse plano de paz do Trump, basicamente, libertação de todos os reféns, né? A estimativa é que cerca de 20 reféns ainda estão ali com o Hamas dentro da faixa de Gaza, entrega de todas as armas pelo Hamas, o Hamas deixar a faixa de Gaza, deixar Israel, deixar a Cisjordânia, sair de lá, e aí uma força de paz muçulmana assumiria a segurança da faixa de Gaza, uma nova autoridade política assumiria até ter eleições, e recursos, né, financeiros seriam fornecidos por países muçulmanos, Arábia Saudita já se voluntariou, Catar, Emirados Árabes, para reconstruir Gaza. Então mais ou menos esse é o pacote. Diversos membros do governo de Israel não concordam, né, mas a bola está, na verdade, com o Hamas. Teoricamente, o Netanyahu diz que concorda, embora também temos tido informação de que nos bastidores o plano exatamente entregue para o Hamas não é exatamente esse que eu falei para vocês, tem diferenças impostas por Israel, isso aí está um pouco confuso, a gente não tem essa informação. Então vamos ver a decisão do Hamas. O ultimato de Trump é para hoje, sexta-feira, né? Hoje tem que dar uma decisão sobre isso, senão os Estados Unidos vão entrar firme também contra o Hamas, vai dar liberdade para Israel fazer o que quiser contra o Hamas lá na faixa de Gaza. Eu já vinha falando com vocês, Israel decidiu invadir 100% a faixa de Gaza. Hoje Israel ocupa cerca de 75%, 80% da faixa de Gaza, e o alvo principal neste momento é a cidade de Gaza. Então Israel ali atacando, cercando, se aproximando cada vez mais para tomar totalmente a cidade de Gaza dentro da faixa de Gaza. Vamos ver se temos aí novidades hoje. Ao mesmo tempo, também relacionado com a região, aquela flotilha, né, que chamam de Flotilha da Paz, para levar ajuda para os palestinos de Gaza, foi interceptada pela Marinha israelense ontem, nós já sabíamos disso, né, na noite de quarta para ontem, quinta-feira, abordou as embarcações, prendeu os manifestantes, levando eles para depois serem deportados. Não tivemos informação nenhuma de problemas com feridos, né, nenhuma violência maior por parte dos militares israelenses, mas muitos protestos, vários países europeus principalmente, com manifestações contrárias à posição de Israel em relação à flotilha. E ontem
Quinta-feira, um atentado lá em Manchester, na Inglaterra, também tocou um estresse grande ontem de manhã, mídia internacional, muitas dúvidas, na verdade até agora ainda temos muitas dúvidas sobre se foi um evento isolado ou não. Quem perpetrou o ataque era um cidadão britânico, mas de origem síria, 35 anos, 2 mortos, 3 feridos graves, estão internados, em frente de uma sinagoga, no mais importante feriado da religião judaica, o Yom Kippur, ontem. O primeiro-ministro britânico, para vocês terem uma ideia, o Keir Starmer, estava na Dinamarca, regressou em emergência para uma reunião especial no gabinete de crise do seu governo, temor de que isso pudesse se espalhar, mandou reforçar a segurança em outras sinagogas, porque, como eu falei, tem o 7 de outubro agora, na próxima terça-feira também, muito tensa a situação. E isso não foi um evento isolado. Esse evento de ontem na Inglaterra não foi um evento isolado. Essa semana também tivemos na Alemanha 3 suspeitos de pertencer ao Hamas presos, também com vários indícios que eles iam realizar um ataque terrorista lá no país. Eu já vinha falando com vocês que me acompanham sempre no Conexão Gel, isso aí estava me preocupando muito, que as ações contra os judeus ao redor do mundo, elas iriam aumentar. Eu até vou ser sincero com vocês, ainda bem que aumentaram bem menos do que eu esperava coisa pior, mas o número, assim, lógico que qualquer morte por uma coisa, um ato desse é inaceitável, mas eu estava pessimista. Eu achava que o ódio contra os judeus por parte dos muçulmanos em função dos ataques que Israel vem realizando ali na faixa de Gaza e também incursões na Cisjordânia, ataques ali no sul do Líbano, também em Beirute, ou seja, todo esforço que Israel, toda a ação militar que Israel vem fazendo desde o 7 de outubro de 2023, na minha avaliação, iria levar muitos muçulmanos a incentivar células terroristas em vários países contra a comunidade judaica. E, infelizmente, ontem aconteceu lá em Manchester, na Inglaterra. Também na região, importante comentar que as sanções foram reimpostas contra o Irã. O governo iraniano considerou injustificável. China e Rússia disseram que não vão cumprir essas medidas, vão continuar apoiando o Irã. Então, o Irã perde aí relações econômicas com a Europa, já tinha perdido há muito tempo em relação aos Estados Unidos, agora perde também com relação à Europa. O Irã mais isolado é um dado importante para a gente acompanhar. Então, a situação no Oriente Médio segue muito tensa. Vamos aguardar uma posição oficial do Hamas, não sei se sai hoje, tomara que saia logo, para que tenhamos aí uma solução com relação a essa questão de Gaza. Bom, segundo tema para vocês, Conexão Gel 356, a questão da Rússia e Ucrânia. Qual a novidade? Algumas novidades. Primeiro, nós temos visto toda essa questão dos drones sobre a Europa, drones não identificados, não positivamente identificados como sendo russos, aqueles lá da Polônia sim, mas os outros, muitas dúvidas se realmente foi a Rússia que mandou, etc. Mas a França, na quarta-feira, abordou um navio-tanque no seu litoral, prendeu a tripulação, levou para investigação, para interrogatório, com suspeita de que esse navio-tanque faça parte da frota fantasma russa, que transporta petróleo russo ilegalmente, e este navio teria lançado drones quando passou nas águas da Dinamarca. Vocês lembram que eu comentei com vocês semana passada, a Dinamarca aí sofreu aí com vários drones, a Dinamarca, Noruega, Suécia, vários drones. E a reunião, inclusive, de ontem e antes de ontem, quarta e quinta, lá na Dinamarca, do chefe de Estado da Europa, para discutir a possibilidade de criar aí uma parede contra drones e muita discussão, muito debate, França e Alemanha achando difícil, os países do Báltico ali, Suécia, Noruega, Finlândia, tentando puxar esse tema, a Dinamarca também tentando puxar esse tema de ser criado tipo uma barreira anti-drones ali na Europa, algum programa anti-drones na Europa mais eficiente, mas muita discussão e também muita discussão com relação à utilização daquele dinheiro que foi congelado da Rússia, vocês lembram, logo no início da guerra entre Rússia e Ucrânia, fevereiro de 2022, os recursos que a Rússia tinha em bancos europeus, bancos americanos também foram congelados e muitos países da Europa defendem que esses recursos sejam utilizados para reconstruir, para ajudar a Ucrânia, mas não teve consenso dos países ali da Europa
da União Europeia para aprovar essa medida. Então, muitas discussões, vocês vejam a dificuldade, a União Europeia são 27 países, não é fácil, e não conseguiram aí chegar num consenso, nem com relação à questão dessa parede antidrones, né, da Europa, como também não chegaram no consenso em relação à questão do uso desse recurso, desse dinheiro russo em bancos europeus para ajudar a Ucrânia. Outra informação também importante, saiu essa semana um artigo do Wall Street Journal dizendo que o Trump está para decidir sobre o fornecimento de mísseis de longo alcance Tomahawk para a Ucrânia. São mísseis de longo alcance, mais de 1.000 quilômetros, e se isso acontecer, e pela informação do Wall Street Journal, seria não apenas os mísseis, mas também a inteligência necessária para guiar esses mísseis contra alvos estratégicos russos. Vejam bem, eu já tinha falado para vocês, a Rússia já está sofrendo com os ataques contra as suas refinarias, a Ucrânia está concentrando os ataques, especialmente em relação às refinarias, aos oleodutos russos, para estrangular a questão da exportação de petróleo, de gasolina, etc., da Rússia, que acaba refletindo dentro do próprio território russo, filas para reabastecer, e até a Rússia tendo que importar gasolina da China. Olha só, coisa que maluca, né? A Rússia, que é um exportador de produtos derivados do petróleo, tendo que, em emergência, importar de China, importar até de Coreia do Sul. Você vê, não só, a Coreia do Sul é um país que tem muitas relações com os Estados Unidos e tudo, para tentar suprir a falta aí emergencial disso por conta dos ataques da Ucrânia contra as refinarias, contra alvos relacionados à infraestrutura de energia, especialmente de petróleo da Rússia. A Alemanha, o ministro da Defesa alemão, o Boris Pistorius, informou essa semana, né, anunciou um plano de investimento de 40 bilhões de dólares até 2030, vários projetos. A Alemanha robustecendo a sua indústria de defesa, avançando, né, nas suas capacidades de desenvolver os seus próprios sistemas de defesa dentro do seu território. Muito importante. A Alemanha não é um país qualquer, a Alemanha é a maior economia da Europa e segue avançando com relação a gastos de defesa. A Ucrânia segue avançando em relação à tecnologia de drones, é impressionante. Toda semana eu recebo um artigo falando sobre novas tecnologias empregadas pela Ucrânia em relação a drones, avançando bastante. E, por sinal, falando de drones, aqui essa semana, aqui em Portugal, tive a oportunidade de visitar algumas empresas portuguesas ligadas a desenvolvimento de drones, e inclusive também visita a Marinha Portuguesa. Fiquei positivamente impressionado com o avanço da Marinha Portuguesa no desenvolvimento de drones. Isso aí ninguém me contou, eu vi efetivamente os drones portugueses ali. E Portugal desenvolveu uma estrutura de construção, de testes de drones, e empresas também portuguesas ligadas à Marinha Portuguesa. Fiquei muito impressionado com o avanço aqui de Portugal nessa tecnologia. Mas, sem sombra de dúvidas, o país que hoje tem desenvolvido aí, até por necessidade, essa questão dos drones, a Ucrânia. A Rússia também tem desenvolvido, mas aí a gente não tem acesso a essas informações, a gente acaba recebendo mais informações da Ucrânia e vemos o resultado no Mar Negro, né? A Ucrânia realmente conseguindo aí praticamente neutralizar a atuação da Marinha Russa no Mar Negro. Os drones navais ucranianos, sempre falo isso, os drones navais ucranianos, a grande novidade desse conflito em termos militares. Como eu falei para vocês já, a Rússia, o Putin, não pode sair desse conflito com aquele ar de que perdeu a guerra. E a situação russa não está boa. Tem essa questão dos ataques da Ucrânia contra a infraestrutura críticas ligadas a petróleo na Rússia, tem essa questão do possível fornecimento de mísseis de longo alcance dos Estados Unidos para a Ucrânia, tem essa questão que o avanço de terra russo praticamente parou, a gente não está vendo mais avanço em terra da Rússia contra a Ucrânia, e já temos recebido notícias de ações dentro dos territórios ocupados russos, comprometendo ali a presença russa também nos territórios ocupados, territórios ucranianos ocupados pela Rússia. Ou seja, a situação não está boa, a Rússia é um país nuclear, a Rússia pressionada, eu não tenho a menor dúvida que vai empregar armas nucleares, pelo menos táticas, se realmente se sentir pressionada. Então espero que Rússia e Ucrânia cheguem aí
a uma conclusão, a um cessar-fogo. Logicamente que a Ucrânia não vai reconhecer os territórios hoje ocupados pela Rússia como sendo parte da Rússia formalmente, nenhum país do Ocidente vai reconhecer isso corretamente, e a Rússia vai acabar aceitando uma força de paz. Acredito que 100 países da OTAN, ali na Ucrânia, ali na faixa de fronteira, na linha de contato entre Rússia e Ucrânia, não é uma medida definitiva, que a gente sabe que isso aí ainda vai, com o passar do tempo, a Ucrânia vai em algum momento querer retomar esse território, ainda vai ter muita história pela frente, mas se nós conseguimos aí uma estabilização naquela linha de fronteira, vai ser uma grande vitória, aliás, como aconteceu entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Vamos seguir acompanhando o maior conflito no continente europeu depois da Segunda Guerra Mundial e é importante para todo o planeta. E aí, no nosso Estamos de Olho, algumas questões importantes. Essa semana, terça-feira, tivemos aí a nova resolução da ONU sobre Haiti. Haiti, sempre falo para vocês, minha maior preocupação no continente americano é Haiti e Venezuela. Em relação ao Haiti, temos aí essa falência aí do governo, não conseguindo controlar as gangues e a força policial por mandato da ONU, do Quênia, está lá com um efetivo pequeno e essa semana foi autorizado um aumento do efetivo para 5.500 policiais militares do Quênia para atuar ali no Haiti. Vamos ver se resolve, não sei se isso vai resolver, talvez apenas uma missão de paz mais robusta com militares efetivamente, de forças armadas de países voluntários a ajudar o Haiti, além, obviamente, da ajuda para a economia haitiana poder andar com as próprias pernas, fugindo aí de corrupção e todos aqueles problemas que ocorreram no passado. Em relação à Venezuela, seguimos de olho com a presença das Forças Armadas dos Estados Unidos ali no Caribe, isso aí não mudou, todos os dias tem uma especulação nova com relação a isso. O Nicolás Maduro essa semana assinou um decreto que ele chamou de decreto de comoção externa, né, que concede poderes especiais em caso de incursão estrangeira, prevê mobilização das Forças Armadas em todo o país, ocupação de serviços públicos pelas Forças Armadas, da indústria de petróleo, ou seja, o Maduro ali, né, tentando aí mostrar para a população que ele ainda está com controle da situação, mas na prática, o Maduro com bastante medo. Eu ainda acredito que os Estados Unidos vão tentar alguma ação, alguma coisa do tipo mísseis ou drones contra posições, contra bases do narcotráfico dentro da Venezuela e talvez até atacar o presidente Maduro e o seu governo, tentando talvez até eliminar o presidente venezuelano, abrindo espaço aí para um golpe de Estado no país e a assunção aí da oposição venezuelana, com apoio de parte das Forças Armadas. Vamos seguir acompanhando em torno estratégico brasileiro. Logicamente, é muito importante para o Brasil acompanhar essa situação. Aqui na Europa também, ontem, prossegue a crise política na França. Na verdade, a crise política na França não parou, mas ontem uma grande greve geral, já tinha ocorrido na outra semana, grande greve geral na França ontem, muitos protestos em cima aí do projeto do novo primeiro-ministro francês, aliás, o quinto deste governo do Macron, desse segundo governo do Macron, o quinto primeiro-ministro tentando impor aí um projeto de aperto, né, nas finanças francesas, que está bastante complicada a situação das finanças francesas, então vamos ficar de olho. França, logicamente, um país importantíssimo do sistema internacional, ainda mais para a Europa. Em relação à China, novidade da semana, o lançamento do visto, que eles chamam de visto K, destinado a jovens estrangeiros em áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. A iniciativa é buscar talentos, né, pelo mundo, atrair talentos, muito interessante isso. Talvez aí tentando aproveitar esses problemas de visto que têm ocorrido nos Estados Unidos, né? Alguns jovens de alguns países aí tendo dificuldade de estudar nos Estados Unidos. E em relação aos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, a semana teve aquela reunião do Peter Hegseth, secretário da Guerra dos Estados Unidos, com cerca de 800 oficiais generais americanos lá em Quantico, né? Isso aí aconteceu na terça-feira. Na minha avaliação, decepcionou um pouco, pelo menos aquilo que nós vimos. Não sabíamos se nos bastidores o Peter Hegseth conversou alguma coisa no ouvido ali de alguns dos líderes militares americanos que estiveram ali em Quantico, mas o Trump também discursou, e aí no discurso do Trump é que me chamou mais a atenção a questão do emprego crescente de Forças Armadas americanas dentro do território americano. Esse é um assunto muito sensível, inclusive para os militares americanos,
né? Conheço vários e eles têm aí muita preocupação com relação a esse emprego regular de Forças Armadas dentro do território americano. Então, tanto do discurso do Trump quanto do discurso do Peter Hegseth, isso aí foi o que me deixou assim mais atento, é algo para a gente acompanhar. Obviamente, os Estados Unidos, a maior potência militar e econômica do planeta. E fechando, como sempre, uma boa notícia. E sempre que eu vejo notícia relacionada com ensino, notícia relacionada com tecnologia, eu gosto de trazer aqui para vocês. A equipe brasileira Tupitec, é o nome da equipe, né? Estudantes do Instituto Militar de Engenharia, um orgulho para todos os brasileiros, conquistou o primeiro lugar, inédito, isso nunca tinha acontecido, na final mundial do Global Hackathon 2025, que aconteceu em Moscou no domingo passado, na Semana Atômica Mundial, contra a equipe de 10 outros países na final. E uma inovação lá, eles apresentaram uma solução inovadora para a exploração espacial com tecnologias nucleares, e foi muito elogiado, e o Brasil foi o vencedor pela primeira vez. É uma maratona, dura 24 horas, e sempre que tem uma notícia sobre isso, que envolva tecnologia, conhecimento, eu acho esse o caminho. O Brasil é um país excepcional, temos muito ainda aí a crescer, todos sabemos disso, muito a consertar nossa casa, mas foi uma excelente notícia. E a última boa notícia, essa semana também tivemos uma nova proposta do senador Carlos Portinho com relação a essa questão de orçamento para as Forças Armadas. A ideia de travar cerca de 30 bilhões de reais em investimento para as Forças Armadas num período de 6 anos, 5 bilhões por ano. É uma nova ideia, tinha aquela ideia de uma PEC para 2% do PIB, para defesa, etc. Isso aí o Ministério da Defesa considerou difícil, e o ministro o ministro da Defesa, Zé Múcio, apoiando forte esse projeto do senador Carlos Portinho do Rio de Janeiro, 5 bilhões de reais um ano para os grandes projetos das Forças Armadas, esse mundo cada vez mais complicado que nós estamos vendo. Vemos aí a Europa em guerra, vemos o Oriente Médio em guerra, dúvidas com relação ao potencial ataque da China contra Taiwan. O Brasil não pode ficar parado, o Brasil tem que ter uma capacidade de defesa compatível ao tamanho do nosso país. Com isso, fecho mais esse Conexão Gel 356. Agradeço demais a audiência de vocês, o prestígio, a amizade, a confiança no meu trabalho. A confiança de vocês no meu trabalho me é muito caro, o tempo de vocês me é muito caro. Lembrando, mais uma vez, se gostaram, deixe seu comentário, deixe aí a avaliação e, principalmente, compartilhe com seus amigos. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.